Boa noite, galera. Desculpa o atraso. Boa noite, Pro. Como é que você Boa tá? noite. Estou aqui, né, sobrevivendo, mas está tudo certo. Vai passar. Meu caso é cirúrgico, e não é nem com ortopedista, com neurocirurgião, porque Sério? é na cervical. É um nervo que está sendo comprimido. Eu fiz ressonância, essas Meu coisas. Aí Deus, Pro. só em dezembro para poder fazer. Aí, assim, está sendo tratado com alguns paliativos, né? Uhum. Meu Deus, Pro. Boa noite, Liz. Boa noite, Gui. Pois é, aí para completar tudo, meu pai tá no hospital, né? Então, eu vou sair daqui e vou lá ficar com ele, porque minha mãe tem 80 anos, né? Então, eu não posso deixar ela dormindo lá com ele direto, que ela fica, enfim, não aguenta, né? E meu pai dá um E ele trabalho. tá com o quê, Pro? Ele tomou uma queda na Ah, meu sexta-feira. Deus. Pois É é, e sério? todo mundo fala, né, que idoso morre de 3 Ks, queda, catarro e caganeira. A dele foi, ele tem Que 90 anos. horror! É, Que horror. isso daí foi o próprio médico que falou, tome cuidado que idoso vai de 4 quedas. É de 4 Ks, queda, catarro, caganeira, na época da Covid ainda tinha outro K, que era Covid. Mas, Uhum. enfim, ele tomou uma queda besta. Ele foi, tipo assim, tinha um armário, ele ia pegar um negócio, e aí ele simplesmente desequilibrou e caiu. Bateu as Sim. costas na quina da mesa. Não foi nada Hum, assim grave, não bateu a cabeça, não bateu nada. Mas no momento que ele bateu as costas, fez um coágulo enorme. E aí ele começou a se vixe. sentir mal, tal, um monte de coisa. Ele tinha risco de infecção. Ele está internado, ontem drenou o coágulo, e hoje ele está tendo que tomar transfusão. Ele tomou já 2 bolsas hoje de tarde, porque ele perdeu muito sangue na hora que drenou. Foi um negócio assim, que as costas dele ficaram completamente roxas. Um negócio Meu enorme. Eu Deus. não dá pra ver. Eu sou toda agoniada com isso daí, para ver essas coisas. Mas, Mas ele tá mas melhorando, Pro? tá melhorando, tá melhorando. Ah, Não tem tá. muita previsão disso aí, mas ele tá melhorando. E o tema que a gente vai fazer, o tema que a gente vai fazer hoje, É inclusive, de tem a ver. idoso? Não, não é de idoso, não. Vocês vão ver o que é o tema e vocês vão entender por que eu estou falando que esse tema. Eu acho que muitos de vocês vão se identificar com esse tema aqui de hoje. Mas, em vez de me ater muito a discutir o tema, porque eu acho que quando a gente fica discutindo muito tema, não é tanto o trabalho de professor de redação discutir tema. Acabou virando, né? Trabalho de professor de redação ficar discutindo tema, discutindo repertório, essas coisas. Óbvio que eu coloco os repertórios lá, como vou colocar aqui nesse tema que a gente vai ver, eu coloco repertório, tal, tudo isso. Mas a questão é, na hora que a gente faz isso, a gente perde a questão da técnica, que é o que o professor de redação realmente tem que ensinar. Eu tenho que ensinar para vocês como pegar o repertório e colocar no texto. Tenho que ensinar para vocês como vocês têm que planejar a técnica, que eu acho que é o que falta para muitos de vocês. Vocês têm ideias, vocês têm repertório, vocês sabem escrever, mas eu acho que vocês não sabem pegar aquilo ali e colocar dentro do formato esperado da baiana. Tem muita informação e vocês, ai meu Deus do céu, eu falo o que sobre isso? Na verdade, vocês até sabem o que vocês vão falar. O que falta é vocês saberem como vocês vão falar, como vocês vão organizar suas ideias. E é por isso que eu trouxe um tema que eu acho que todo mundo se identifica, eu acho que todo mundo se identifica com esse tema, e aí a gente vai fazer um planejamento aqui e tal, e escrever junto, como a gente tem feito. Deixa eu colocar aqui. Acho que todo mundo vai se identificar um pouquinho com isso. Primeiro, cadê? Eita. Se tivessem som, vocês falam, tá?
Se tem uma coisa que eu odeio são modinhas. Porque parece que tudo que entra no hype hoje em dia ou é uma bosta ou é só muito idiota. E só pra avisar que nesse vídeo eu irei falar doses cavalares de merda e muita coisa que vai contorcer vocês na cama. Então, dá like, se inscreve no canal e, por favor, compartilha bastante esse vídeo. Mas bom, esse vídeo é só um grande desabafo do que tá fazendo sucesso hoje em dia na internet, porque eu adoro reclamar de coisas. Porque parece que quando uma coisa entra em moda, a internet inteira vira só aquilo por muito tempo. E isso acaba infectando a Eita, travou. vida real. Esses dias eu tava na escola, sentado numa boa, tranquilo, quietinho no meu canto, porque eu não tenho amigo, e duas crianças do meu lado começaram a cantar Mãe Compra Bob Goods. Eu não tô de sacanagem. Inclusive, de verdade, gente, por que isso virou hype? Eu não consegui entender o porquê. Porque é um livro de colorir normal. É só um livro de colorir com os bichinhos fofinhos e é isso aí, mano. Eu não sei se tem um compartimento especial no Bob Goods que você vai lá, abre e o bicho explode. Eu não sei, cara. E parece que quando uma coisa entra no hype e começa a ter tudo envolvendo daquela coisa. Esses dias uma amiga minha me mandou um evento que era um encontro do Bob Goods. Mas tudo por aqui. É sério, eu quebrei muito quando vi essa porra. Mas agora, se tem uma coisa que eu acho lavagem de dinheiro completamente, é o tal do Labubu. De verdade, eu não consigo olhar pro design dessa coisa sem achar que isso é só pra sugar dinheiro de criança. Porque, sério, que bicho feio da desgraça, mano. E assim como o Bob Goods também começou a ter tudo envolvendo a merda do Labubu. Teve um analog horror de Labubu. Teve um funk do Labubu. Não, isso aqui eu preciso escutar. E além dessa merda, assim, cara, mano, de verdade, 80 conto num bicho feio desse, mano. Não, 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 não. E outra coisa que eu odeio também é quando uma obra entra em hype. Meu Deus do céu, cara. Quando uma obra entra em hype é a pior coisa do mundo, mano. Olha o Digital Circus, por exemplo. Não me entenda mal, eu acho o Digital Circus legal pra caramba. Só que olha as coisas que tem envolvendo essa obra. Os conteúdos no YouTube que envolvem Digital Circus ou envolvem qualquer outra obra que esteja no hype são muito cancerígenos. Porque geralmente essas obras ficam hype entre crianças. Então um monte de canal infantil vai lá e suga dinheiro o máximo possível que pode, com umas coisas cancerígenas de se ver. Mas agora, galera, conversa séria, conversa séria. Essas coisas que eu falei, beleza, dane-se, tá bom? Dane-se. Eu até consigo meio que entender todo o hype que teve, eu consigo, tá, passar um paninho até ali. Só que tem coisas que eu não consigo passar pano. Que é o caso dos brainrots italianos. Tipo, mano, não dá, não dá, de verdade não dá. Eu consigo passar um pano pros outros, mas isso aqui eu não consigo simplesmente entender como que ficou no hype. É uns bichos feitos por IA que fazem atrocidades. A merda do... Ai, cara, eu não consigo falar o nome de... A merda do Bombadiro Crocodilo, que bombardeia crianças na Palestina. E essas merdas desses brainrot italiano ganhou ainda mais evidência recentemente porque tem um jogo no Roblox que tu tem que roubar brainrot italiano. E por algum motivo as crianças ficam muito bravas se tu roubar os brainrot dela. Eu vou entrar nessa merda pra fazer... Bom, não vou me estender, como ele disse, nessa merda, nesse negócio. Não vou me estender nisso, mas eu acho até para vocês entenderem qual é o tema. Eu vou até falar, eu sou um pouquinho consumista, não vou mentir. E foi o que eu estava falando aqui, né? O que é que tem a ver com meu pai estar internado? No dia que eu estava com ele no hospital, foi terça-feira, hoje eu vou de novo. O que é que eu levei para ele? Ele é artista plástico. Levei um Bob Goods. Enfim, a gente tinha que passar a noite em claro, não tinha muita coisa passando na televisão, botei o computador, ele disse que a tela era pequena, não sei o quê, que ele só queria uma televisão grande. Aí, então vamos desenhar. Enfim, a gente ficou pintando lá a noite inteira e acabou que ele se apaixonou pelos Bob Goods. Ah, mas esses bichos são muito bonitinhos, não sei o quê, sendo que no início ele estava na maior resistência para poder pintar, que nada. Isso daí, livro de colorir de criança, não sei o quê, mas alguma coisa nele. Eu falei, não, pai, aqui, ó, tem na internet, tem um monte de coisa sobre isso, dá pra gente pintar de qualquer coisa. As canetinhas, olha as canetinhas, ele se apaixonou pelas canetinhas. Olha as canetinhas como são lindas, não sei o que, tal, enfim. Eu passei minha noite de terça lá pintando Bob Goods. Essa é a questão. E o tema da gente é justamente sobre isso. Por que que a gente é dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional? Vejam que aqui no tema eu não falei nada sobre
esse tema, inclusive, está no e-mail de vocês. Eu não falei nada, não citei nomes aí no trecho, não falei em Bob Good, no tema em si, não falei em Bob Goods, não falei em Morango do Amor, ainda tinha Morango do Amor aí nesse vídeo desse menino, não falei em Morango do Amor, e nas minhas pesquisas para fazer esse tema, eu descobri o nome daqueles tênis que estão hypados, aqueles que tem aquele solado enorme, que são... eu fui descobrir que o nome é tênis chunk, né? Sei lá, chunk, não sei. É aqueles que tem um solado imenso, que parece, sei lá, parece uma plataforma, mas que, na verdade, é só o solado, por isso que é para dar apoio ao pé. Que tem um monte de tênis da New Balance, não sei o que. Descobri que o New Balance, que é modinha, em 2025, é o 90-60. Isso porque minha filha estava com um, que eu não sei o número, mas ela estava com um que ela gostou, comprou, tal. E aí disseram para ela, nossa, esse tênis seu aí só foi hype lá, acho que em 2023. O de agora é 90-60. Aí ela, ok, tá bom, que eu vou jogar meu tênis fora por causa disso. Mas o que a gente vai discutir hoje é justamente por que as pessoas se deixam dominar por isso. Porque quando a gente vê, a gente já está querendo o tênis da moda, a gente já está querendo... Eu estou me incluindo aí no meio porque eu convivo com vocês aqui o tempo todo. Eu acho que se eu estiver numa roda de conversa, eu vou para a roda de conversa adolescente, que eu tenho mais assunto com adolescente do que com pessoas de minha idade, que eu praticamente não converso. Só com os do trabalho, assim, muito pouco. Mas por que a gente se identifica tanto com essas questões, certo? Então, como que a gente dividiria esse tema aqui? Vocês se arriscam a dizer que tipo de tema é esse aqui? Como que a gente dividiria ele? O que seria D1? O que seria D2? Como eu falei, eu quero fazer uma aula mais técnica. Alguém tem alguma sugestão de como a gente dividiria esse tema? Cadê Felipe, que não está aqui hoje? Maluzinha, você dividiria como esse tema? Eu tô pensando aqui. Está bem na cara. E detalhe, em Ah, parênteses aqui, muita gente me perguntou sobre o tema das arnes. Sobre o tema das arnes, que foi de a ética. importância da ética diante da pressão política, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A divisão aqui vai ser da mesma forma que vocês deveriam ter dividido lá. E agora, que eu não sei se eu dividi errado, porque do jeito que você tá falando, eu não sei. Como vocês dividiriam esse tema aqui? Ô, Pro, eu ia falar, tipo, D1, modismo visuais, D2, objeto de uso emocional, mas eu acho que tá errado, eu acho que não é isso, não. Você achou certo. Eita, fala, Bela. Ô, Pro, por que você é assim, velho? E aí, começa aqui. Gente, primeira aula, eu viver o pensei- presente. Eu pensei em Lembrem fazer da uma primeira coisa. Eu pensei em fazer uma coisa, tipo assim, mais geral e depois uma coisa mais restrita, entendeu? Tipo, falar dessa urgência do consumo consciente e depois falar. Quer dizer, não é isso que eu falei duas coisas diferentes. Falar da urgência do consumo consciente e depois falar do contexto dominado, né, pelos modismos visuais. Tipo causa e consequência. Causa e consequência. Então, Que foi meio que assim que eu fiz os modismos visuais são uma consequência do consumo consciente? Como assim? Não. Ai, pronto, tô com sono. Não. Vamos lá. Diga, Thay. Vai, fala aí, Thay. Não, é porque eu só, tipo, eu cheguei agorinha, e aí eu não consegui entender o que seriam esses objetos de uso emocional. Tipo, como assim? A Bubu, lá, Fufu. Bob Goods, tudo do amor. Que mais? Tem mais coisa aí. Eu Tudo que Tayana compra, Tayana só compra essas Não, coisas. mas assim, como assim, tipo, uso emocional? Coisas que você consome normalmente, Thay.
Coisas que todo mundo tem, porque é para ter, entendeu? A gente compra aquilo ali, não é porque a gente... Tipo, qual é a graça daquelas bolsas Longchamp? Qual a graça Mas daquilo aí, ali? tipo, qual seria essa diferença, então, do modismo para o objeto de uso emocional? Não seria, tipo, a mesma coisa? Entendeu? Depende. Tipo assim, os modismos visuais acabam se tornando objeto de uso emocional. Porque quando você usa uma coisa que está na moda, principalmente na adolescência, você se sente incluído, você se sente parte do grupo. Ah, eu tô igual a todo mundo. Nossa, eu tenho isso. Mesmo que você ache aquilo feio, que você não gosta. Você já viu, tem gente que usa, por exemplo, para menino, aquelas calças skinny. Gente, que coisa horrível aquelas calças skinny. Homem com calça que parece leg. Eu acho feio, meninos me desculpem, mas eu acho muito feio, aquelas calças toda coladinha. Enfim, eu acho aquilo ali horrível. Assim como tem modas para mulher também que eu acho medonhas. Mas, enfim, só dar um exemplo disso daí, dessas calças skinny coladona. Essas calças aí, gente, primeiro que deve ser desconfortável, segundo que fica muito feio o homem com a calça coladinha naquela. Mas isso daí foi uma moda. E eu vi vários alunos meus, que o corpo deles não se adequava àquela calça. Porque tem isso, eu não estou sendo gordofóbica, não estou sendo nada disso, gente. Mas é porque, tipo assim, é você forçar uma pessoa a colocar uma roupa que não tem nada a ver com ela. Tipo, gente, para que você vai querer colocar uma camisa 38 se você veste 42? Seria mais ou menos isso, para você ficar lá sem respirar. Mas aí as pessoas usam essas coisas para dizer, eu estou igual a todo mundo. Ah, você tem, eu sou igual a você. Ó, estamos aqui, ó, equiparados, porque eu também uso uma calça skinny, eu também uso essa cropped mostrando o umbigo e tal, mostrando tudo por aí. Eu também uso, eu não gosto de usar isso aqui, eu não gosto, mas eu uso. Eu mesmo, uma coisa que eu detesto, é tipo assim, roupa colada. Por isso que eu tô falando dessa calça skinny e de cropped, esse negócio top, essas coisas assim, leg, nada que me pegue, eu gosto. Hoje eu tô agoniada aqui com esse colar. Mas, assim, as pessoas vão contra a essência delas, só para fazer parte de um grupo, só para se sentirem excluídas, só para... É como se aquele objeto, tipo, você ter um Bob Good, te desse uma espécie de poder simbólico. Tipo assim, eu posso ter um Bob Good. Aí você olha com satisfação. É a questão também da gratificação instantânea, de você olhar aquilo ali e dizer, nossa, eu tenho isso aqui, eu tenho um Labubu. Eu fui para São Paulo ver meus filhos recentemente, a Paulista inteira é de Labubu. Aí eu falei para minha filha, Dude, eu já sei, nem compre Labubu para mim, porque eu vou jogar fora, mesmo falsificado. Não, porque só tinha falsificado. Não compre o Labubu para mim. Ela ainda falou isso. Eu falei, mas eles... E eu ainda falei, eles são tão bonitinhos. Eles não são bonitinhos, gente. Mas a gente vai naquela onda, no efeito manada, de achar que aquilo é bonitinho, que aquilo é legal, que a gente precisa daquilo, justamente porque as redes sociais, as mídias, as pessoas à nossa volta fazem a gente acreditar nisso. Eu tenho um grupinho de alunas que elas têm o clube do Bob Goods, que elas fazem concurso, vira e mexe, toda semana elas me mostram aqui. E aí, qual ficou mais bonito, não sei o quê, para eu poder votar. Clube de Bob Goods. Diga, Lu. Eu acho que eu consegui organizar minhas ideias. Ó. Pronto. Eu dividiria, sem você, sem falar com você nada, eu ia dividir D1 diante do contexto dominado por modismos visuais, blá, 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 blá. D2 existe, né, a urgência do consumo consciente. Ponto. Ia ser isso. Exatamente, gente. Tema real Mentira, ideal. acertei? Acertou, Nossa tema real Senhora. ideal. Graças a Deus, porque eu sou um fracasso nisso. Mas está muito... Ó, quando você tem um viés positivo aqui, a urgência do consumo consciente. Consumo consciente é uma coisa boa? Então você tem um viés positivo. E logo depois você tem um viés negativo, contexto social dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional. Isso é um contexto negativo. Então, não que seja o ideal, mas assim, o tipo de divisão mais lógica que você tem é porque esse próprio enunciado ele já traz duas partes que se complementam. Ele traz um problema, que são os modismos visuais
os objetos de uso emocional, e ele traz não é a solução, para vocês não transformarem o D2 de vocês em uma grande proposta de intervenção, mas ele traz a necessidade de solução. Então, a gente tem aqui o D1, que é o contexto real, e esse contexto real é o problema, vocês vão problematizar, que é isso aqui, ó, contexto social dominado por modismos visuais. Então, isso aqui é o nosso D1. O D2 é o ideal, ou seja, é a necessidade de solução. Nesse caso, quem vai tentar mudar isso daqui, é o consumo consciente. Então, quando a gente vai raciocinar assim, em termos de complemento de uma coisa e outra, o que a gente vai falar? Diante desses modismos visuais, esse consumo consciente é capaz de mudar esse cenário. Então, a gente tem as pessoas que consumem Labubu, Morango do Amor, tal, isso tudo, aquele caos, aquele aviltante cenário, que a gente fala tanto com as palavrinhas da Havaiana, a gente tem aquele aviltante cenário no D1, que vai vir com com viés negativo, inclusive com consequências negativas, e a gente tem, no D2, a necessidade de solução para isso. Por que é mais lógico começar com o problema? É mais lógico porque o leitor entende primeiro o cenário em que a gente vive antes de chegar a uma reflexão sobre como transformar esse cenário. Por isso que, logicamente, e inclusive para vocês entenderem, para vocês planejarem, é melhor, porque vocês vão trazer o problema, vocês vão dizer como isso acontece, quais as causas, por que isso acontece, quem é afetado sobre isso, e no D2, você vai dar uma progressão textual do diagnóstico, ou seja, você vai dar uma resposta necessária para isso. É como se o consumo consciente fosse uma resposta necessária, o consumo consciente fosse um meio de mudar isso aqui. Bora por ordem. Diga, Liz. Oi, boa noite. O que eu fiquei em dúvida sobre a divisão do tema foi essa parte do consumo consciente, porque ele fala bem no inicinho de estar, tipo, só no D2. Eu teria que trazer no D1 também, ou, tipo, eu focaria mais no D2? Isso que eu fiquei meio que pensando. No D2, tipo assim, tudo que você... tudo vai estar relacionado. A gente vai ver aqui o planejamento, então, isso aqui vai ser parte do D2, mas no D1, uma das causas para esse contexto dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional é justamente a falta de uma consciência no consumo. Seria justamente isso. No nosso D1, a gente vai fazer o quê? Diagnosticar o problema. E os textos motivadores trazem exemplos concretos, tipo Labubu, Morango do Amor, Bob Goods, tal, aquela fast fashion, estética pastel, tudo isso daí são esses modismos. E a gente vai mostrar que as redes sociais, o marketing emocional moldam esses desejos. E aí levam o quê? A um consumo por status, a um consumo por aceitação social, que é justamente a falta de consciência. Então, isso daí vai aparecer no nosso D1, o contrário disso, um consumo, entre aspas, inconsciente, como parte do problema. Então, nessa etapa, a gente vai perguntar por que a gente consome tanto, mesmo sem uma necessidade real? Por que a gente compra um Bob Good e não chega, sei lá, na banquinha que tem ali em frente ao Bernoulli e vende livrinho de colorir? Por que a gente faz isso? Essa é a questão, entendeu? Essa é a questão. Por que a gente consome tanto? Por que a gente consome tanto sem essa consciência? E aí, no D2, o que a gente vai falar? A gente vai falar por que esse consumo consciente pode mudar esse cenário. O que ele proporciona? Quando a gente consome de forma consciente, que habilidades ou que virtudes a gente vai desenvolver? O que isso daí traz para a gente? Ele evita o endividamento, evita frustrações, fortalece a autonomia do consumidor,
reduz o impacto ambiental, reduz o ciclo de desperdício, porque tem aquelas perguntinhas, né, que todo consumista tem que fazer. Eu preciso disso, eu tenho dinheiro para comprar isso. Tem 3 perguntinhas aí. Eu fiz curso de educação financeira na pandemia, senão eu ia sair comprando tudo que tinha online. Então, eu fiz. Fica a dica para vocês, Natália Arcuri. Ela tem um canal chamado, acho que é Me Poupe, o nome do canal dela. Ela chama de Me Poupeiros, uma coisa assim. É bem legal isso daí. Mas ela falava das 3 perguntas que você deve fazer quando você vai comprar um objeto. E aí, toda vez que você tiver assim, com o objeto na mão, para poder comprar, clicando, botando lá no carrinho, ela falou que se você finalizar a compra, que pelo menos bote para pagar com boleto, que aí você tem um tempinho para poder pensar se vai pagar o boleto ou não. Que é para você se questionar se você realmente precisa daquilo ou não. Então, por isso que eu acho essa divisão melhor. Não, pode não ser a divisão, vocês podem dividir de outro jeito. A questão é, a Baiana quer que vocês deem atenção no tema de vocês, que vocês deem atenção a tudo que está no negrito. E aí tem esses 2 aspectos, um aspecto positivo e um aspecto negativo. Alguém tem o tema das Arnes aí para me mandar? Só para eu botar aqui na tela, só para explicar para vocês por que o das Arnes também deveria ser real ideal. Deixa eu ver se alguém mandou aqui. Se alguém tiver, eu agradeço. Se alguém tiver, manda no WhatsApp. Oh, Deus, cadê? Aqui, já achei aqui. Alguém mandou. Vou botar aqui. Vou botar aqui embaixo. Lá no finalzinho. Esse tema das armas, inclusive, eu achei muito complexo para vocês. Muito complexo. Eu acho que nem eu saberia falar muito sobre isso daqui. Sobre esse tema das armas. Ó, vejam que, assim como o nosso, ele deixa bem claro o lado positivo e o lado negativo. O papel da ética profissional na prática médica. Então, o papel da ética profissional na prática médica, ele é todo positivo. É uma coisa boa você ter ética. Diante de pressões externas, sejam de natureza financeira, política ou corporativa, a que são submetidos os profissionais na busca pelo bem-estar do seu paciente. Isso tudo aqui é negativo. As pressões externas sofridas pelo médico, eles realmente são coisas ruins. Por que eu achei esse tema aqui muito específico? Porque vocês não têm obrigação de saber que pressões externas são essas, vocês não são médicos. O que vocês colocaram aqui como pressão externa disso daí? Que tipo de pressão externa vocês colocaram? Alguém? Eu coloquei pressão externa, tipo, aquelas que a gente conhece, do sistema, tipo, mecanização da medicina, sabe? Tipo, das consultas terem que ser mais rápidas para lucrar mais. Porque, querendo ou não é só do médico, né? Dependendo do local onde o médico trabalha, às vezes vira coisa do hospital, né? Do local onde eles são meio que inseridos. Então, eu falei assim, por isso, assim. Eu não falei muito política, sabe? Porque eu achei política meio complicada para falar, Aí eu falei das pressões externas, assim. Mas, se estava aí, Lu, eles foram muito... eles foram muito, assim, específicos nisso daí. Eles foram muito específicos. Deixa eu abrir a fila. Meu Deus, que eu tô feliz hoje, que tem todo mundo aqui. Diga, Thay. Pro, minha dúvida é em relação ao outro tema. Então, pode falar desse e depois eu falo minha dúvida. Tá. Isso, a dúvida é desse do outro. É desse próprio. Porque o texto motivador, ele falava muito sobre educação. Tipo, várias vezes ele ficava falando sobre educação. No caso, o texto 2 e o texto 3, né? E aí, eu, tipo assim, na minha cabeça, eu achei que cabia falar quando ele dizia sobre o papel da ética, entendeu? Aí eu falei que eles precisavam aprender a ética, tipo, a partir da educação. Aí eu acho que eu viajei, entendeu? A ética vem no 2.
Seria isso aqui. O médico, no D1, são essas pressões externas. O médico sofre essas pressões. Por exemplo, as financeiras. Vem de onde? Da indústria farmacêutica, que tem um incentivo pela prescrição de medicamentos, tem a graninha deles. Por que vocês acham que tem tanto médico aí que sai da faculdade e vai fazer coisa de emagrecimento? É porque eles estão preocupados com as pessoas que sofrem gordofobia? Não. É porque eles simplesmente ganham um incentivo dos laboratórios, Nordia, sei lá, uma coisa assim, no laboratório de Ozempic, Mounjaro, essas coisas. Eles ganham um incentivo desses laboratórios para poder prescrever. Então, eles ganham bônus, ganham recompensas, ganham jantares para quem prescreve mais. Então, essa galera está ficando rica, não é só pelos pacientes, não, é porque eles estão prescrevendo. Isso é ético? Assim, teoricamente, eles só estão prescrevendo, não estão fazendo nada demais. Mas será que eles estão prescrevendo para um paciente que realmente precisa disso? Essa é a questão. Outra também impressão financeira é o plano de saúde, que os planos de saúde exigem contenção de custo. Então, há uma limitação de exames. Por exemplo, às vezes a pessoa precisa de determinado exame e o médico não passa esse determinado exame para o paciente, porque ele, de repente, pode ser notificado e ser descredenciado do plano de saúde. Não, você está passando muito exame, viu, tal, isso daí vai quebrar a gente. Então, tempo de internação, consulta, tudo isso aí fere a ética, principalmente de hospitais privados. Então, essas são as pressões financeiras. As políticas são as políticas públicas de saúde insuficientes, tipo, o que é que envolve essa coisa essa pressão política? Corte orçamentário, protocolos, limitação de acesso a tratamentos por conveniência política. A gente já viu aí que vários remédios aí foram cortados do rol de remédios gratuitos. Programas de saúde que muitas vezes são criados só para receber votos, mas não tem um foco real na qualidade na qualidade do atendimento. Meu filho, quando se formou logo, foi trabalhar lá em Serra Preta, uma cidadezinha aqui do interior, ou é um povoado, não sei. Ele foi trabalhar num lugar chamado Bravo, era um posto de saúde que tinha lá. E aí, ele falou que virava e mexia, o prefeito ficava enchendo o saco dele, o prefeito e o secretário de saúde, enchendo o saco dele, para ele poder aumentar a produtividade. Rapaz, né, a gente tem que bater meta, não sei o quê, mas não dá, tem muita gente, não sei o quê, tal, isso e aquilo, porque meu filho tinha colocado um negócio de visitar os pacientes em suas casas, pacientes acamados. E ele falava que era o dia da roça. E aí ele ia com a agente de saúde e ia visitar os pacientes que não podiam ir até o posto de saúde. Aí o prefeito, secretário, sei lá, brigou com ele porque disse que ele estava deixando de atender um monte de gente para atender aqueles acamados. Então, isso é uma pressão. Isso daí é uma pressão. E as pressões corporativas que são de hospitais, tal, essas coisas que tudo isso daí influencia na conduta do médico. Então, ele tem que se manter firme nisso daí, para não ceder às pressões políticas, às pressões financeiras, às pressões corporativas. O D1, vocês iam falar de que pressões são essas aí, e de que forma isso daí coloca o médico frente a dilemas, entendeu? Coloca ele frente a dilemas, tipo assim, seguir a consciência profissional dele, em defesa do paciente, ou ceder às forças externas que buscam lucro, poder e prestígio. Era esse dilema no D1. E aí, no D2 é o papel da ética. Ou seja, como é que a ética vai mudar esse cenário? E aí que entraria com o papel da ética, Liz. Aí que entraria, sei lá, que eles devem aprender isso daí desde cedo. Só que essa questão de aprender desde cedo, de escolas médicas terem que colocar a ética no currículo, viria mais na conclusão. Todo e qualquer conselho, toda e qualquer ação, todo e qualquer conselho, solução, vem na conclusão do texto. Deu para clarear? Agora você, Diego. Boa. Ô, Ana, boa noite. Boa noite. Nessa parte de corporativo ou político, eu citei essa daí dos exames,
que eu falei que grande parte dos planos de saúde não cobrem certos exames, ou como é que fala? Eles cobrem, mas os médicos não passam por conta do preço e da demanda Exatamente. e tal. Porque eu sei dessa parte aí, só que eu não sabia quais exames botar. E aí eu inventei, eu comecei a citar Não, uns não aleatórios. precisa, gente. Não, tipo, é inadmissível botar para vocês fazerem. Vocês não são médicos. Eu falei, teve gente que me perguntou disso daqui, teve muita gente que veio me perguntar, ô, Fran, que pressão são essas? Eu falei, gente, eu sei assim um pouquinho, porque eu faço aqui os textos, os temas com vocês, eu pesquiso, eu já cursei, já fiz curso de saúde, então a gente acaba conhecendo. Meu filho é médico, então a gente acaba conhecendo um pouquinho. E mesmo assim, eu ia me morder toda, porque os textos motivadores não ajudavam em nada. Eles não ajudavam em absolutamente nada. Mas é basicamente isso. Eles não podem cobrar, até porque quem vai corrigir, Diego, sua prova, vai ser professor de letras, que sabem tanto quanto eu, ou seja, quase nada sobre isso daí. Então, você poderia colocar, sei lá, qualquer exame lá, que eles Eu, co- botassem lá hemograma, eu eles iam. coloquei colonoscopia, ultrassom, eu comecei a inventar, porque você não tem ideia, não. Chega, eu pensei assim, esse texto aqui já foi. E eu li os textos de apoio que nem você falou, não ajudou nada, não ajudou nada. Não é nada, eu vi, só falava do papel da ética mesmo, só falava do positivo. Sim, Só falava do positivo. É Strix sendo Strix, gente. Ô revolta que eu tenho com essa. quando botou corporativo ou político, foi o que me salvou, porque se não tivesse corporativo ali, só o político, eu não encaixei nada de política ali. Eu não entendi Puxa, nada. ó, Como que eu fica poderia fazer isso? toda vez que envolver qualquer coisa, seja no Enem, seja na Baiana, seja na FUVEST, seja na Unisquina, onde tiver coisa de política, vocês colocam falta de políticas públicas. Na verdade, falta de políticas públicas eficientes, porque acreditem ou não, políticas públicas tem. Só que não tem políticas públicas eficientes ou suficientes. Por exemplo, políticas públicas de saúde ineficientes. Nesse caso aqui, de onde vem isso? Vocês sempre trazem cortes orçamentários para a saúde. Então, seria tipo assim, seria o dilema do médico frente a esses cortes orçamentários, entendeu? Que restringem os recursos. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Para tudo. Rapidinho, gente, só um minutinho, só um minutinho. Ô, gente, desculpem, viu? Foi minha filha que estava me ligando aqui, que ela estava bem assustada, que
O namorado dela sofreu a tentativa de assalto lá em São Paulo. São Paulo tá demais com isso daí. Quebraram o vidro do Uber. Os ladrões veem o brilhinho do celular na tela. Veio um brilhinho dentro do Uber. Quebraram o vidro e tentaram pegar. Não conseguiram, não, porque ele se jogou para baixo. O Uber arrancou. Mas, assim, estilhaçou um banho de vidro no rosto dele. Tal. Ela estava toda preocupada, mas já está tudo bem. Ele está no hospital, tal, já está... Só foram estilhaços. Meu Deus do céu, eu quero que... Setembro já foi, eu quero que outubro agora também vá embora. 15 mesezinho miserento, viu? Mas está tudo bem, vão ser honestos. Na verdade, nem foi, né? Foi só o... E aí, pra você tomar um banho de sal grosso, viu? Tô precisando, né? Olha o meu estado aqui. Pelo amor de Deus. Tô precisando. Viu? Você, sua família toda, os cachorros, tudo. Banho de sal grosso, banho de erva, se benzer. Tudo junto ao mesmo tempo, misturado. Não, gente, que maré é essa? Tô precisando, que é isso? Ela mandou, só que subir aqui a mensagem, mãe, você tá em aula, eu preciso falar com você. Meu coração já foi pro pé aqui, né? Mas, graças a Deus, está tudo bem, tal. É porque ela ficou bem assustada, bem assustada. Tanto que o lugar que ela mora é bem legal, assim, é longe dessas confusões. A gente tentou procurar um lugar assim que tivesse segurança, tal, que ela não precisasse andar muito para pegar um Uber, uma coisa assim, mas o namorado dela estava indo para casa dela, e é um pouquinho longe, não tão longe, mas ainda assim um pouco longe. E aí foi dentro do Uber, imagina, nem dizer que ele estava andando na rua, e lá falou os noia, né, que os noia pegaram, mas não foram os noia. Quer dizer, foram os noivos, mas ele estava dentro do Uber, porque é vacilo. Todo mundo fala, você entra no Uber, ele fala, só pode guardar o celular, por favor? E tem gente que ignora, a gente acha que não vai acontecer com a gente. E acontece, né? Mas, bora voltar. Voltando para o tema das armas. O que eu achei foi que os textos motivadores deram muita trela só para a questão da ética, para o lado positivo. E o lado negativo ficou meio que de lado, ficou exatamente nas entrelinhas. Gente, vocês não são obrigados, mas eu acho, tipo assim, eu fazendo meu movimento contra a Strix. Eu acho que vocês têm muita força, vocês dão dinheiro para essa Strix, vocês deveriam fazer, tipo, abaixo-assinado, qualquer coisa, tipo, reclamando disso daí, mandando reclamações mesmo, pô, a gente é estudante, a gente não tem obrigação. Teve um ano que, acho que foi 2022, não lembro, que a Baiana botou um tema que foi muito específico, um negócio de alguma coisa lá baseada em evidências, medicina baseada em evidências. Gente, como é que vocês vão saber isso? Vocês estão no cursinho. Na verdade, vocês estão no cursinho e o cursinho é um universo paralelo, porque vocês se desligam do resto do mundo e vocês só pensam em biologia, em decodicas, em Clécius, em Caio, em matemática, em eletromagnetismo, vocês só pensam nisso. Então, quando vocês vão saber que sofre pressão? E quem não tem médico na família? Quem tem médico na família até ouve isso daí. E quem tem um pai engenheiro, um pai arquiteto, advogado, tal? Com a obrigação, vocês têm que saber que os médicos ganham jantarzinho, ganham dinheirinho da indústria farmacêutica. E aí, para isso, eles têm que passar a medicação para poder ganhar prêmio. Isso daí enche o olho de muito médico. Teoricamente, ele está fazendo uma coisa errada? Não, se o remédio servir, não estou fazendo uma coisa errada. Mas será que o paciente precisa realmente daquilo ali? É aí que entra a ética. Porque a ética vai ajudar o médico tipo assim, a lidar com esses dilemas morais. A ética impede que o médico coloque o lucro, que isso deveriam falar no D2, a médica impede que o médico coloque o lucro acima da vida. Ou seja, quando ele é pressionado pela indústria farmacêutica, a ética orienta ele a prescrever só o que é necessário, e não o que gera retorno financeiro. Na limitação do plano de saúde, a ética sustenta a luta do médico para o tratamento completo, mesmo que isso daí contrarie o plano de saúde, porque senão os planos de saúde vão sair mandando em tudo. Outro dilema, a ética exige que o profissional não vá submeter a prática dele a conveniências assim de partido, tal. Então, tipo assim,
Se teve corte no postinho que o médico trabalha, a ética vai fazer o médico denunciar essas políticas que estão prejudicando a saúde pública, que estão prejudicando o trabalho dele. Veja que aí ele fala, né, que é para o médico, ele fala aqui, ó, na busca pelo bem-estar do paciente. Então, a ética é como se fosse uma espécie de contrapeso, porque a saúde não pode ser transformada em mercadoria. Então, ela não deixa o médico reduzir o paciente a um número. Ela garante que, mesmo com essa cobrança, seja da indústria farmacêutica, seja da máquina política, que, diante dessas cobranças, até por produtividade, o atendimento seja humano, o atendimento seja individualizado. Se vocês foram nesse caminho e deram a enrolada com a questão dessas pressões, eu acho que ainda assim vocês estão no caminho certo. Sem precisar especificar muito, certo? Prof. Quem mais está com a mão levantada? Eu não consigo ver. Mais alguém? Vamos voltar para as Labubus e Morango do Amor? Deixa eu voltar aqui. Então, bora lá, gente. Voltando para esse aqui, mais uma vez, recapitulando, por que que fica mais interessante vocês trazerem no D1 o problema e no D2 a necessidade de solução? É justamente por uma questão lógica, até. É justamente por uma questão lógica. É do encadeamento lógico. Você, na introdução, você apresenta o problema e já anuncia a solução, que seria a tese. Então, a nossa tese seria mais ou menos isso aqui, ó. Desse modo, perante um contexto social permeado por modismos. Gente, para quem chegou agora, não parafraseiem o tema. Ó, palavra-chave: consumo consciente, modismo visual, objeto de uso emocional. Não parafraseiem o tema. Tragam, ó, perante, aqui, ó, eu posso até trazer, em vez de contexto social, eu posso trazer perante uma contemporaneidade, já que não é palavra-chave, permeada por modismos e objetos de uso emocional, é fulcral analisar a urgência, e seria a nossa tese, que vai vir no último período, a urgência do consumo consciente. Seria mais ou menos isso aqui. Diga, Thay. Ô, Prof, é que eu ia falar naquela hora, lembra? Hã? Eu ia falar naquela hora. A minha Ah, é dúvida. verdade. Eu abaixei sua mão sem querer. Diga. Não, tudo bem. O que eu ia falar é que minha dúvida, quando é tema, tipo assim, por exemplo, você botou aí real ideal. Eu tenho medo, tipo assim, porque eu tenho o costume de entregar tudo no D1 e no D2 não ter mais nada pra falar, né? E aí o que acontece? O problema nesse é que realmente são coisas diferentes, então não teria esse problema. Mas eu teria medo de, por exemplo, acabar deixando o D2 meio conclusivo, entendeu? Tipo, uma vibe meio de conclusão, entendeu? Já que eu Não. vou falar, tipo, o ideal que é pra ser, aí eu fico com medo de acabar, tipo, concluindo o Porque negócio. você vai ter palavras que vão ser proibidas no seu D2. Quando você tem um D2 positivo, vocês têm engraçado que eu adoro escrever negativo ou positivo. E vocês têm uma dificuldade nisso, porque vocês começam a trazer uma grande intervenção. Você não vai dizer, por exemplo, se eu te perguntar uma coisa, você tem namorado ou namorada? Não. Não, mas já teve. Então... Não, olha os gatilhos, viu, Pro? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Então, quem tem namorado ou namorada aqui que queira, bom, enfim, Malu que tem um namorado. Oxi, Maluzinha, se eu fizesse um tema, eu não entendi isso. a importância, seu namorado não está nem aqui. Eita! Eita!
Se eu fizesse, só ela não percebe. Bro, eu meu vou Deus. te matar. Eu sou casamenteira. Você não sabe a quantidade de casais que eu já formei aqui. Vocês não sabem a quantidade de casais que eu já formei aqui. Mas, Ô, enfim. Pro, eu tentei fazer esse casal de Maluzinha, viu? Só que aí Véi, é sério, ela eu não vou sair engajou. dessa aula Ela agora. não engajou, velho. Tayana, para de falar. Véi, é sério. Mas não engajou? Esse casal é engajado desde sempre. Ô, Pro, eu fiz todo o match, mas ela não foi atrás, viu? Ela não rendeu. Vocês podem parar de falar isso? Vocês falam depois, no privado, as duas. Vocês falam isso, essa aula tá sendo gravada, velho. Eu vou matar vocês. Eu vou me matar depois. Sim, repertório musical, porque o casal é repertório musical e contextualização, é assim, um encaixe perfeito. Mas, enfim, Lu, se eu te perguntasse a importância da confiança em um namoro, a importância da confiança em um namoro, o que você me responderia? Nada, Pro. Qual a importância da confiança em uma amizade? Pronto. Mesmo colorida, mas qual a importância? Gente, para quem não sabe, Maluzinha é minha aluna de suporte emocional. Ai, Então, velho. Qual é a importância? a importância da confiança numa amizade. Porque fundamenta a relação, né? Eu acho que é isso. Eu não sei, Mas- Pro, eu sou muito ruim em argumentação. E quem pode falar? Qual a importância só para você, Thay, se você fosse falar isso, a importância da confiança na amizade. Por que é importante? Porque como é que tu vai ser amigo de alguém que tu não confia, né, Pro? Não tem como. Acabou. É essa a importância. É isso. Não tem como não ter. Olha os argumentos vagos, materialize seus argumentos. Olha eu Ai, aqui velho. na aula de Rodrigo, e agora vocês estão na mão de Tassiana, que é a corretora mais cri-cri que tem, que é de São Paulo, Correios Paulistas. Estão lascados. Se prepare para as lacrações, viu? Ela já deu umas fechadas aí na galera. De que adianta você fazer um texto só para bater meta e dizer que faz redação? Ela botou assim para mim. Mentira, ela falou isso. Oxi, Tassiana? Ela e Paula vão ser melhores amigas, velho. Elas deviam ser melhores amigas, né? Mas. Não, Paula tá até mais humanizada. Eu acho que Tá. ali. Meu Deus. Até achava que ali batia um coração, e realmente bate. Mas, enfim, se a gente falar a importância da confiança na amizade, a gente vai dizer que a amizade permite que as pessoas troquem confidências uma com a outra, troquem experiências, que a pessoa sinta vontade para falar sobre qualquer coisa, que essas pessoas troquem conselhos e uma apoia a outra sempre. Perceberam que eu não falei em nenhum momento que você deve ter confiança. Então, se eu falar qual a importância da ética nesse contexto aí, o que eu vou dizer? A ética desenvolve no médico a consciência e a responsabilidade sobre os atos dele. Essa consciência e essa responsabilidade permite e não faz, e eu não vou colocar deve. O médico deve ter a ética porque ele precisa da responsabilidade. Palavras tipo precisa, necessita, deve, são proibidas no desenvolvimento. São proibidas. Vira e mexe, vocês chegam no último período. Desse modo, é necessário que o médico seja ético. Aí vocês estão trazendo de bolsa de intervenção. Vocês têm que dizer que a ética permite que o médico tenha responsabilidade e que o médico honre o seu compromisso com o paciente, como a partir do aprendizado de que a vida do paciente está acima de todo e qualquer lucro, a partir da avaliação real daquele medicamento, daquela prescrição, pois o consumo não precisa, sei lá, o consumo o quê, meu Deus? Já estou misturando as coisas. Pois o tratamento não precisa ser colocado acima dos interesses do paciente. Qual seria a consequência disso? A consequência disso seria a confiança do paciente, um vínculo, uma relação horizontal com o paciente. Então, quando eu perguntei, muitas vezes, o que vocês fazem?
O tema é a importância da ética. Aí vem vocês, a falta da ética. Por que eu coloquei a questão da confiança na amizade e no namoro? Porque se vier um tema, a importância da, sei lá, da confiança na amizade, vocês não têm que saber falar. Porque muitas amizades hoje as pessoas não têm confiança, elas fazem fofoca, elas são talaricas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é para falar isso, gente. Porque o tema não é sobre a falta de amizade. O tema é sobre a importância da amizade. Ou seja, por que, que ela é importante. Aula de redação. A importância da aula de redação para melhorar a escrita. A pergunta do planejamento é: como a aula de redação melhora a escrita? E as perguntinhas que a gente faz do tema positivo, que voltem lá para a terceira aula lá de Viver o Presente. Que habilidades desenvolve? Como se manifesta? O que se aprende? Que habilidades a aula de redação desenvolve em vocês? Desenvolve a criatividade, planejamento crítico, a disciplina. Como? A partir do aprendizado contínuo, a partir da escrita, a partir do reconhecimento dos próprios erros, sei lá, de conhecimento sobre repertórios, discussão de temas, tudo isso daí. E aí melhora a escrita. Melhorando a escrita, qual a consequência disso? Aprovação dos vestibulares, melhoria das notas. Ninguém está aqui porque quer aprender redação. Por isso que eu estou focando na técnica. Ninguém está aqui porque quer aprender redação. Vocês estão aqui porque vocês querem passar. Então, o objetivo é esse. Ninguém quer ser Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, nada disso. Vocês querem escrever. Por isso que hoje eu estou focando mais aqui na técnica. Porque vocês sabem o que é consumismo, vocês sabem o que é ética, vocês sabem o que é Labubu, Bob Goods, tudo isso aí vocês sabem. Mas vocês precisam saber como abordar. Tipo assim, hoje eu trouxe esse real ideal bem pequenininho. Na próxima aula, eu já vou trazer um outro direcionamento, que é o de perspectivas e desafios, que pega todo mundo. Que na escola sempre passam isso. Perspectivas e desafios da inteligência artificial. Achando que cai no Enem. Não cai no Enem isso, né? Com 2 direcionamentos, nunca nem caiu no Enem. A não ser que o Bata na Boca vai cair esse ano, mas nunca caiu no Enem. Mas a Baiana pode cobrar. A Baiana me veio com efeitos e impactos, que era todo negativo. A cara do Enem, aquele tema. Então, pode ser que ela venha com um tema desse, a urgência, em um contexto tal, que ela já trouxe vários. Pode ser que ela venha com perspectivas e desafios. Pode ser que ela venha com efeitos. Pode ser que ela venha como ela vinha antes, aqueles textos poéticos, todo positivo. Então, a gente tem 10 aulas até a Baiana. Nessas 10 aulas, cada aula vai ser um tema diferente, com um direcionamento diferente para a gente treinar. Vou explicar aqui como vocês colocarem. Então, nesse caso aqui, o D1 de vocês a gente já sabe que vai ser problematizado, certo? Qual é o planejamento problematizado? A gente tem causa, isso aqui, tatuem isso na testa. Causas, na verdade, né? Como se manifesta? Vou explicar cada um. Como se manifesta? Grupo afetado. Exemplo, é sempre bom. Exemplo real. Eu não gosto muito de dados e de negócio de pesquisa para Baiana, não, porque claramente são inventados. Eu acho muito difícil uma prova com aquela pressão que vocês têm, o corretor cair na ilusão de que vocês sabiam aquele dado. Então, vocês vão assinar atestado de invenção ali. Então, essas perguntas aqui, gente, é o que a gente tem que perguntar. Por exemplo, causas. Qual é a raiz do problema? Ou seja, por que existe esse contexto social dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional? Qual é a raiz disso daí? A causa. A gente tem aqui a causa clara, né? Que são as redes sociais. A gente tem o marketing viral. E a gente tem os desejos coletivos. Porque tanto essas redes sociais quanto esse marketing viral, eles criam desejos coletivos. Desejos coletivos. Eu estava lendo, inclusive, a história do Bob Goods. Era de uma mulher que pintava e pressionaram ela para ela poder colocar isso para vender e tal, e daí surgiu o Bob Goods. Tendências passageiras.
Como se manifesta? E aqui tem, nisso daqui tudo, a gente tem o consumo exacerbado. Isso se manifesta o quê? Em objetos e modismos, que é exatamente o tema. E se manifesta em objetos que viram símbolos. O como se manifesta é como aquilo se mostra na sociedade. Essas perguntinhas que tem aqui, eu sempre digo a vocês, que são os aspectos que o corretor vai procurar lá no seu texto, teoricamente, né, em bancas sérias. Isso é duvidoso isso daí é duvidoso na Strix, mas nas bancas sérias, é isso aqui que eles vão procurar lá. Não adianta você afirmar e dizer, esse modismo existe porque existe lá Bubu, existe lá Fufu, existe tênis, que agora é o seu nome, tênis chunk, existe tênis chunk e tal, essas coisas todas. E vocês não falarem de onde vem isso, tá, ok. Como é que você pode, me convencer disso daí? Como é que você pode afirmar que tem isso se você não me explicou? Inclusive, eu ganhei de minha filha, mas está grudada aqui, a cabecinha dele até soltou. Um bonequinho desse daqui que prende no celular, vocês já viram? Sony, não sei o que lá, Sonic, alguma coisa, Sony Angels. Só que o meu tá com a cabecinha, ele tá aqui preso no computador, eu tirei a cabecinha dele, só para mostrar para vocês, que fica com a bundinha para fora, não sei se vocês já viram isso daí, é bem fofinho esse bichinho. Esse daí é um objeto viral, ele ficou super bonitinho aqui no meu computador. Os copos também, eu tenho meu copo de suporte emocional, mas em minha defesa, quem me deu foi meu marido, que nem sabe nada disso, ele só me deu porque ele sabe que eu fico aqui com o copo o tempo todo dando aula, aí ele comprou para mim, copo de suporte emocional, o copo viral, ele comprou para mim. Mas esse como se manifesta é justamente como a gente vê que isso daí está na sociedade. Por exemplo, como se manifesta a necessidade, não, como se manifesta o problema de produção textual ruim na sociedade? Se manifesta em notas baixas em redação, se manifesta em alunos que não conhecem estrutura, ou seja, a materialização do problema. A gente tem um problema, modismos e objetos de uso emocional. O corretor precisa, tipo assim, enxergar aquilo ali na sociedade. Então, a gente tem objetos que viram símbolos de status e pertencimento. A gente tem aqui, ó, a Bubu e Bob Good. Não, Morango do Amor. Eu nunca nem provei esse Morango do Amor. Deve ser extremamente enjoado. Extremamente. Isso nem questão. Só de olhar já me dá um negócio. Grupo afetado. Quem é o grupo afetado? Principalmente jovens. E jovens, por quê? Porque eles são pressionados por aceitação social. Se a gente chega numa escola, qualquer colégio, principalmente ensino médio, acho que grande parte de vocês aqui está no cursinho. Acho que quando vocês saem da escola, vocês meio que se libertam disso daí, dessa coisa de ter que dar uma satisfação, de estar com a mochila que todo mundo está, o tênis que todo mundo está. Hoje ainda tem o casaco que todo mundo está. Então, tem muito isso daí de vocês, para fazer parte do grupo, para não serem diferentes, porque tem essa coisa também. Às vezes a gente veste o que não quer, ai, meu Deus do céu, vou ter que comprar essa bolsa aqui. Minha mãe me deu uma bolsa dessa, porque eu vou com minha bolsa, o povo vai ficar me olhando como se fosse de fora disso daí. Eu e meu filho, no Anchetinha, pequenininho, ele sempre gostava de jogar futebol. O Anchetinha era pequenininho ali do Itaigara, e ele sempre gostava de jogar futebol na hora do recreio. Ele era terrível, gostava de jogar futebol. E aí, os amigos começaram a não querer mais jogar futebol, por quê? Porque tinha um grupo dos meninos que ficavam jogando Pokémon no Game Boy. Nossa, o inferno. Aí ele começou a encher um saco para poder ganhar um Game Boy. Aí eu falei, só no seu aniversário. O problema é que o aniversário dele era em julho, no meio do ano. Aí, não, mãe, vai demorar o primeiro semestre todo, você quer, meu filho, não vou comprar um Game Boy para você, não. Vá, arranja outros amigos para jogar futebol. A questão é que, mesmo aqueles que jogavam futebol, ficavam do lado vendo os que tinham o
o Game Boy jogando, todo mundo querendo aquilo. E aí eu lembro que no aniversário dele eu dei. A felicidade dele, quando eu dei esse Game Boy para ele, era, tipo assim, fora do normal. Só que ele usava muito o Game Boy com os amigos na escola. Acho que para estar ali no grupo, fazer parte. No momento em que ele estava em casa, tal, essas coisas, ele voltava a jogar bola, tal, a fazer outras coisas. Então, tem essa questão do pertencimento, principalmente adolescente e criança também. Porque criança é um bichinho cruel. Criança é sincerona, fala na cara. Então, exemplo aqui, o que a gente pode trazer exemplo seria o quê? Aquela fast fashion, né? A moda rápida. Que também é uma tendência, que é tudo isso daí. Oh, meu Deus, fast fashion é exemplo. Para cá. E uma consequência negativa, que seria o quê? Endividamento. Só miséria. Endividamento. Frustração. Olha a questão do consumo consciente. Acúmulo de produtos que são descartáveis, porque eles vêm e vão. E impactos ambientais. Eu estou colocando tudo porque a gente vai falar de consumo consciente no D2, então a gente vai falar muito de sustentabilidade, essas coisas. Quer na tua mão? Diga, Lu. Fui eu, Pro. Eu tinha pensado em meio que um repertório, só que eu ia te perguntar se seria melhor, tipo, para colocar na introdução ou no desenvolvimento, assim. Porque eu tava pensando que isso se relaciona muito com biologia, né? Porque, tipo, faz parte do instinto do animal. O animal sabe que não é bom para ele, para a sobrevivência dele, ser diferente, entendeu? É óbvio que a questão de mutação, tudo, não é a seleção natural, tipo assim, né? Aleatória, tá, blá, 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 blá. Só que se eu fosse trazer isso, seria melhor eu trazer na introdução, porque ia ser tipo uma correlação que eu ia fazer, ou eu poderia colocar, tipo, no desenvolvimento, assim, para falar, sabe? Eu ia falar que é uma coisa que meio que sempre aconteceu, né? Desse instinto de se manter em grupo, de se encaixar, não sei lá. Pode ser, você pode trazer na introdução. Na introdução, mas é porque eu fiquei pensando assim, aí eu vou botar a música. Você precisa dizer que se é teoria, tal, o que é. Porque o que eu recomendo sempre? Na introdução, vocês podem trazer qualquer tipo de repertório. Porque a introdução é a porta de entrada. Então, você já tem que trazer uma coisa mais diferente. Impactar vocês têm que impactar, chamar atenção logo, prender logo a atenção do corretor. Porque o corretor vem de, segundo Bauman, em sua modalidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. De acordo com não sei quem, não sei das quantas, em seu livro Utopia. O corretor vem assistindo, tipo, lendo 300 mil redações com os mesmos repertórios, com as mesmas palavras. E, de repente, você inicia, sei lá, com o verso de uma música. Você inicia com uma analogia. Você inicia, como você disse, com conhecimento biológico. Mas, lembrando que a porta de entrada do seu texto, isso tem que ser muito impactante. Muito impactante. Gui falou aqui, deixa eu ver. Ficaria bom mencionar isso do instinto em um exemplo de desenvolvimento, não como um exemplo, mas como uma analogia. Você pode fazer uma analogia. Na hora de trazer o repertório, até logo depois do tópico frasal, colocar que esse comportamento se assemelha, papapá, você traz isso. Ele vai entrar com o seu repertório, já que é uma área de conhecimento, que é a biologia, e, ao mesmo tempo, vai servir para você sustentar um pouco daquilo ali. Mas, como exemplo, eu não diria não, até porque exemplos são coisas mais reais mesmo. Exemplo tem que ser uma coisa mais concreta. Uma coisa mais concreta, e não alguma coisa assim mais
mais restrita de outra área. Mas se na hora, eu sempre falo, é muito bom eu falar aqui com vocês, tal, eu dizer para vocês, traga tal coisa. Não, você deve trazer um repertório diretamente ligado ao tema. Mas eu sei que na hora da prova, na hora da pressão, é tudo muito diferente, é o que vier na cabeça. Então, eu sempre recomendo terem 3 repertóriozinhos coringas que vocês levem no dia da prova para, se nada der certo. Mas o que eu indico? Se vocês tiverem filme, série, até música, qualquer coisa que vocês tiverem que seja que não seja uma teoria, tragam na introdução. Eu não acho legal, por exemplo, no D1D2 trazer filme e trazer série. Porque D1D2 é a argumentação de vocês, e não dá para gente trazer filme e série para sustentar a argumentação, até porque aquilo ali não existe, é uma ficção. É isso, exemplo tem que ser mais um acontecimento de fato, exatamente. Tem que ser um acontecimento real. Nesse caso aqui, eu não trouxe um acontecimento, mas eu trouxe uma moda, essa fast fashion, que é essa moda passageira. Ela é um exemplo desses modismos, dessa falta de consciência, essa falta de consciência no consumo. Se quiser começar com uma música, tem a música do Titãs, que é comida. Tem a música do Titãs, que é comida, que fala, a gente não quer só comer, a gente quer comida, diversão e arte. E isso daí essa música questiona o que realmente a gente deseja e o que a gente consome na sociedade. É como se fosse uma crítica aos desejos que são impostos por uma cultura de consumo, que vai muito além da sobrevivência da gente. A gente não quer só comida, que é o que vai fazer a gente sobreviver. A gente quer comida, diversão e arte. Tem 2 lados essa música. Tem uma crítica social bem carregada da invisibilização, mas ela também pode trazer como um simbolismo para dialogar com isso daí, com os modismos. Seria a insatisfação, seria uma espécie de crítica a esse consumo superficial, a fome por significado e prazer, não só por objetos, entendeu? Não sei se deu para pegar a metáfora, mas fique à vontade para trazer qualquer letra de música. Vou passar para o planejamento do D2, que é onde vocês têm mais dúvidas. Como seria, só antes aqui, como seria uma estrutura legal para poder fazer esse D1? Seria, de fato, tópico frasal, tópico, nem pensei em repertório, tópico frasal. Eu estou mudando um pouquinho, em vez de trazer o repertório, eu estou entrando na argumentação só para ver como é que fica, mas tem 2 formas. Daqui a gente ocorre, pois causas. Tal quadro. Eita. Há quantas aulas eu estou me mordendo com esse teclado? Algumas, né? Que eu tenho reclamado, mas eu estou aprendendo. Tal quadro se manifesta em... Lembrando os floreios, hein, galera? Como se manifesta. Isso aqui, ó, a gente pode colocar, ó, esse fenômeno ocorre, pois, então, ó, bota de fato o tópico frasal bem maquiado. Os modismos visuais, os modismos e objetos de uso, ou sei lá, de suporte emocional têm permeado a contemporaneidade de forma exagerada, alguma coisa assim. Mas tragam sempre algum advérbio. Lembrando que tema real ideal, vocês que vêm de culturas Enem, não é para trazer o contexto dominado por modismos visuais impede o consumo consciente. Não é isso. É isso aqui que vocês vão trazer, ó. É essa parte aqui.
É só isso. As consequências vêm no final. As consequências vêm no final. Mas aqui, o que vocês vão parafrasear para trazer é isso. Do contexto social dominado por modismos visuais e objetos de uso emocional. Então, seria, ó, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui. É uma coisa que vocês erram muito. De fato. Deixa eu ver. Ideias aqui para uma coisa bem crítica. De fato, há um turbilhão de. Há um turbilhão de. Muito difícil. Lógica. Carregados de apelos visuais e emocionais. Pronto. Foi o mais crítico que eu consegui. Perceberam? Isso é o tópico frasal. Eu vou dizer aqui o que eu vou falar. Vive-se a lógica dos objetos e modismos carregados de apelos visuais e emocionais. Mas eu queria tanto usar a palavra turbilhão. Seria vive-se um turbilhão de objetos e modismos carregados de apelos visuais e emocionais. É uma forma mais crítica, mais bonita de falar isso. Aula 5, eu acho, que é a aula de maquiagem textual, que a gente falou um pouquinho sobre isso. E aí seria o quê? Como vocês iam preencher isso aqui? A gente tem as causas, não é só pegar, isso ocorre devido às redes sociais, ao marketing viral. Foi isso que eu encontrei. Nossa, minha Siri falando aqui sozinha. Não é para a gente só listar, a gente precisa relacionar. Mesmo as causas, a gente tem que relacionar. Então, seria, isso ocorre devido a desejos coletivos e tendências passageiras que, em razão do marketing, vira disseminado nas redes sociais, alimentam o consumo exacerbado de objetos, muitas vezes desnecessários. Isso se manifesta em elementos que viram símbolo de status e pertencimento viralizados nas redes sociais, como o Labubu, o Morango do Amor e os Bob Goods, que interessam principalmente jovens que, pressionados pela aceitação social, buscam nesses objetos a sensação de pertencimento. Seria isso. E aí traz um exemplo dessa dinâmica é a fast fashion, explico o que é. No finalzinho, desse modo, esse comportamento converte-se em endividamento e frustração, além do acúmulo de produtos descartáveis. Então, aqui, ó, como se manifesta mais exemplo. Eu posso trazer um repertório, esqueci do repertório, né? Mas tudo bem. E aí eu posso colocar aqui, ó, sobre esse prisma. Detalhe que o repertório não é só para ser colocado aqui.
não é só para ser colocado. Ele tem que dialogar com o que vocês estão trazendo. Então, não adianta colocar aqui, sob esse prisma, o sociólogo, até que Bauman até que serviria aqui, né? Mas me nego a colocar Bauman aqui. Mas o repertório de vocês, ele não tem que ser só colocado ali para vocês baterem meta. O repertório precisa realmente dialogar com o que vocês estão falando. Um que eu uso muito para questões de consumo é esse aqui, ó. É de um economista chamado Amartya Sen. Não sei nem como é que se pronuncia. Pesquisei sobre ele. Sim. Ele fala da economia solidária. Economia solidária não, desenvolvimento com liberdade. Ah, não, ele é mais que o D2. Eu teria que negativar ele aqui. Mas grava esse nome, é Amartya Sen. A gente pode falar aqui de Baudrillard. É um que eu sempre uso, em vez de trazer Sociedade do Espetáculo, a gente traz Baudrillard, simulacro e simulação. O que ele fala nessa obra dele, simulacro e simulação? Ele fala que o valor dos objetos é mais imaginético do que funcional. Veja que é uma frase pequenininha. Como que vocês trariam? Na hora do como se manifesta, tal quadro se manifesta na viralização de objetos que se tornam símbolos de status e pertencimentos, como Labubu, Morango do Amor e Bob Goods. Uma tendência já advertida em Baudrillard, no seu livro Simulacro e Simulação, segundo o qual o valor dos objetos é mais imaginético do que funcional. Um exemplo disso, papapá. Então, nesse como se manifesta, vocês podem... Eu nem vou colocar uma formulinha aqui, mas eu vou colocar no como se manifesta, mais repertório, dialogando, mais exemplo. Gente, essa questão do repertório dialogando é extremamente importante, porque se vocês não trouxerem um repertório que realmente encaixe ali no tema, que converse com o tema, ou se você estivesse batendo papo com um amigo e falando, não sei o que, tal, poxa, estou trabalhando muito, não sei o que, tal, não estou tendo vida, não consigo sair, estou estudando direito. Aí seu amigo fala, pô, isso me lembra a frase lá de Platão, que o importante não é só viver, mas viver bem. Percebem? É assim que vocês têm que trazer. O repertório precisa ficar produtivo. O repertório precisa ser parte da sua argumentação e não protagonista. Porque tem gente que pega e bota 4 linhas de repertório. E aí pega não sei quantas linhas de repertório, aí traz um exemplo e fecha. Cadê a opinião dessa pessoa? Ela falou com a voz dos outros. Aí a pessoa coloca. Isso eu vejo muito. Bota tópico frasal. De fato, vive-se a lógica de objetos e modismos carregados apenas visuais. A esse respeito, Baudrillard, em sua obra Simulacro e Simulação, postula que o valor dos objetos é mais imaginético do que funcional. Ponto. Isso se manifesta... um exemplo disso é a disseminação de labubus, morango do amor e tal coisa. Desse modo, é evidente que as pessoas não consumem com consciência. Cadê a argumentação? Mas tem gente que acha que isso daí é argumentação. Vocês partem do tópico para o repertório, do repertório para o exemplo e concluem. E não convencem. Não pode. Deixa eu ver aqui. Exemplo teria que ser... Ou que verbalize, porque nem sempre, olha aqui, dá para relacionar o tema com metamorfose ambulante. Na intro não tem tanta relação. Deixa eu ver. Mas você pode relacionar com metamorfose ambulante, justamente porque essas tendências estão sempre mudando. Agora, é bom você trazer um verso de metamorfose ambulante. Outra que ficaria legal aí também é a geração Coca-Cola. Eu acho que a geração Coca-Cola entraria bem aí. Muito boa. Essa eu sei Eu também, acho. tá vendo?
Mas eu acho, Lu, você que é a música, mas eu acho que porque Metamorfose Ambulante, ele fala que, deixa eu ver, que a vida é marcada, né, por mudança constante e tal. É que, deixa eu ver, mas tem uma incoerência aí, que é a liberdade humana. É que a gente tem liberdade para mudar. Você pode fazer uma boa relação com metamorfose ambulante. Você pode fazer uma boa introdução, porque enquanto a gente vive em meio a mudanças constantes, inclusive mudanças da própria essência da gente, essas mudanças muitas vezes aprisionam a gente, quando vira modismo, então, porque a gente se torna escravo dessas mudanças. Então, toda hora a gente tem que mudar a nossa personalidade, mudar tudo para seguir as tendências. Diga, Thay. Ó, Pro, você botou aí que pra botar, tipo, nananana, mais repertório dialogando, mais exemplo. Eu tenho medo de botar o repertório no final, assim, e acabar, tipo, não conseguindo relacionar ele bem, entendeu? Mas aí é que tá, Thay. O repertório tem que ter, no máximo, vocês não trazem repertório, vocês descrevem repertório. É isso que está acontecendo, entendeu? Vocês vão trazer um filme, vocês contam a história inteira do filme, e aí coloca, no entanto, o mesmo, ou então, no entanto, tal fato não acontece na realidade. Isso daí não é diálogo. Isso não é diálogo. Você precisa trazer, o repertório tem que se encaixar redondinho ali. Senão ele não fica produtivo, senão ele fica forçado. Quando você não tiver, vocês só são obrigados a trazer 2 repertórios. A obrigação são 2 repertórios. 2 repertórios. Se você trouxer 2 repertórios, sei lá, no D2, você não lembrar de um repertório, troque o repertório por um exemplo, que você materializa do mesmo jeito. Tem gente que gosta de trazer dado, é o que eu falo, dado não é muito bem visto pelos corretores, porque dado eles já acham que vocês maquiaram, que vocês inventaram, isso até mais pesquisa do que dados. Você joga, sei lá, um OMS, Agência Nacional de Saúde, alguma coisa assim, que eu acho que cola melhor do que dado. Mas você pode trazer, você pode puxar daqui, você pode puxar daqui de cima, deixa eu só concluir aqui, vocês colocam assim, consequências. Eita. Só que, nesse caso aqui, eu arranjei um repertório que entraria dialogando. Veja que eu não disse que livro era esse, se foi lançado quando, tal. Eu não disse. Eu peguei a parte que ele falou no livro que me interessa. Você pode pegar e trazer o repertório aqui. Claro que pode. Já usei muito, mostrei isso aqui para vocês no semestre passado. Por que eu estou tentando uma coisa diferente? Eu estou tentando uma coisa diferente justamente porque muita gente está perdendo muito espaço falando do repertório. Então, eu poderia colocar aqui, eu geralmente uso a esse respeito, ou sobre isso, para trazer o repertório, a esse respeito, repertório, mais contextualização. A questão é, vocês estão partindo do repertório para a argumentação sem contextualizar. Teve um menino que eu li uma redação dele aqui, só para vocês sentirem que ele falou de Foucault, ele misturou Foucault com rede social. Não tinha rede social na época de Foucault é do século XX, não tinha rede social. E garanto que Foucault não faria parte da rede social se tivesse. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só rapidinho aqui. Ó, essa pessoa aqui era um de padrões estéticos. Ele botou: o corpo é objeto e alvo de poder. A máxima de Michel Foucault, filósofo francês do século XX, retrata o controle que as redes sociais têm na contemporaneidade sobre os corpos humanos a partir de padrões estéticos. Foucault falou isso desde quando? Óbvio que Foucault não falou isso. Aí vem a corretora. Quando Foucault disse isso, ele não se referia às redes sociais, muito menos aos padrões estéticos. Você precisa de analogia, uma interpretação. O corpo é alvo de objeto de poder. Tal máxima do filósofo francês Foucault revela como o corpo é constantemente disciplinado e moldado por diferentes forças sociais. Explicação breve, uma interpretação.
Essa reflexão se torna especialmente pertinente ao analisar o contexto das redes sociais, em que padrões estéticos passam a funcionar como dispositivos de controle simbólico. Ainda assim, essa foi a sugestão da corretora. Eu achei grande. Eu ainda dei a sugestão para trazer menor. Essa máxima de Foucault, filósofo francês, ao evidenciar como o corpo é disciplinado e moldado por diferentes forças sociais, dialoga com os padrões estéticos que passam a funcionar como dispositivos de controle simbólico. Percebeu como dialoga mais? Isso na introdução. Se isso daí tivesse no D1, se no D1 eu estivesse falando dos padrões, o que eu ia colocar seria esse contexto pode ser explicado por meio da máxima de Foucault de que o corpo é alvo de objeto e poder, já que os padrões estéticos passam a funcionar como dispositivos de controle. Isso seria para você trazer no D1. Veja que você traz pequenininho e você traz dialogando. Aqui, mais uma forma de a pessoa trazer descritivo. O efeito comparativo, causas, perspectivas e aparência das pessoas é muito prejudicial. Nesse sentido, na obra Sociedade e Espetáculo, do exímio escritor francês Guy Debord, é fundamental para a relação da sociedade comparatista que valoriza de forma exacerbada a aparência e o consumo de imagens com as redes sociais e seus malefícios à saúde mental, à juventude, enfim, não tem nada com o que aqui. E aí ele colocou, isso tudo, olha quantas linhas. 1, 2, 3, 4 linhas de repertório e 2 linhazinhas de argumentação. Nesse diapasão, padrão estético interage diretamente na autoestima e no privilégio da sociedade, por ser sempre propagados... Não dá nem para ler direito a letra, coitado dos corretores. Eu não sei se deu para perceber o que eu quis dizer aqui. Esse não foi um exemplo, foi um exemplo que eu lembrei aqui. Mas o repertório deve sempre vir dialogando. Ele não tem que se tornar a estrela do texto de vocês. Ele é um complemento. Mas eu posso trazer aqui, repertório, mais contextualização, como aquela pessoa trouxe. Aqui eu mantenho igual. Esse fenômeno ocorre, pois causas tal qual se manifesta e como se manifesta, mas, exemplo, tiro o repertório daqui. Mas ainda vindo aqui, o repertório tem que dialogar. Eu poderia ter puxado daqui de cima, de fato, vive-se a lógica dos objetos e modismos carregados de apelos visuais. Esse cenário pode ser explicado por meio do livro Simulacro e Simulação, do filósofo Baudrillard, segundo o qual o valor dos objetos é mais imaginético do que funcional. Esse fenômeno ocorre, pois... Alguma dúvida, galera? Eu vou deixar o D2, que é positivo, que eu vou detalhar ele um pouco mais. Eu vou deixar para a aula que vem, certo? Mas quem quiser escrever o D1, me manda no WhatsApp que eu dou uma olhadinha, para ver como é que vocês estão. D1 é introdução. Pode me mandar no WhatsApp que eu dou um feedback para vocês. Digitado, de preferência, que aí dá para eu consertar o que estiver errado. E aí, na aula que vem, a gente vai planejar, porque vai ser o D2 e a conclusão. Para a gente já começar a detalhar isso daí, tá bom? Alguma dúvida, gente? Falem agora, calem-se para sempre. Oi, eu tenho uma dúvida, mas se alguém tiver dúvida, pode falar primeiro, que é mais só com você. Então... Diga, Alice. Oi, é só porque eu não entro agora, né? Então, eu não sei ainda como que eu faço para mandar a redação na plataforma. Eu procurei o tema da semana passada, mas eu não achei. Não tinha, porque eu fiz aquele tema como um simulado para o pessoal. Entendi. Mas mande para mim que eu coloco lá. Quando não tiver o tema lá, eu vou colocar, essa semana eu vou colocar todos os temas lá. Certo. Porque eu estou tendo que, tipo assim, que ajudar os corretores, que algumas pessoas, eu acho que já podem ter visto aí, que tiveram textos corrigidos por mim, teve um problema sério com os corretores, estou falando, né, que isso daí. Eu tive um problema sério com os corretores, mas você pode mandar para mim que eu coloco lá. Quem tiver problema com isso daí,